Quero compartilhar com você uma reflexão sobre blasfêmia. Você sabia que existia uma lei no Antigo Testamento que condenava à morte aquele que profanasse o nome de Deus, que blasfemasse, que amaldiçoasse a Deus, que praguejasse a Deus? Dentro de um contexto, no capítulo 24 do livro de Levítico, conta a história que havia ou que apareceu o filho de uma israelita com um egípcio que teve uma discussão com um homem ali no meio do arraial dos filhos de Israel. E ele blasfemou, ele praguejou, amaldiçoou ao Deus de Israel. E aí as pessoas trouxeram esse assunto até Moisés e prenderam o homem até segundo a orientação. E Moisés foi consultar o Senhor para saber o que deveria fazer com aquele rapaz. E Deus falou a Moisés que tirasse o blasfemador para fora e que aqueles que ouviram ele blasfemar colocassem a mão sobre a sua cabeça e toda a congregação de Israel o apedrejaria até a morte. E Deus falou que qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Todo aquele da congregação o apedrejará, quer seja estrangeiro, quer natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Isso se tornou como estatuto, como lei, ali no livro de Levítico. Mas vamos entender um pouco sobre blasfêmia. Essa palavra que vem do latim eclesiástico, blasfêmia, que já na verdade é a junção de dois termos de origem grega: blastem, ferir, danificar, e feme, reputação. Logo, blasfêmia é uma ofensa a Deus, é um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de Deus. E existem várias formas, né, das pessoas blasfemarem. Né? Uma delas é rejeitar Jesus como Salvador mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Ela está blasfemando, resistindo ao Espírito Santo. E outra forma é amaldiçoar a Deus literalmente, como foi o caso desse rapaz aí, lá no livro de Levítico, no capítulo 24. Outra é falar mal de Deus e de suas obras, como o que aconteceu ali, associando, no caso, uma obra que Deus estava fazendo por intermédio de Jesus, pelo Espírito Santo, ao domínio de Satanás. Ou seja, lá no livro de Mateus, né, os fariseus, quando Jesus curou um homem cego e surdo, e esse surdo passou a enxergar e passou a ouvir, literalmente, e as pessoas, né, atribuíram aquele milagre a Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus, né, fala para eles que esse tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem na vida futura. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, atribuindo algo que o Espírito Santo está fazendo, como aconteceu Jesus curando uma pessoa e atribuindo a Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, esse pecado de blasfêmia não teria perdão, nem nessa vida, nem na vida futura. Então, a blasfêmia nada mais é do que a difamação do nome de Deus e toda palavra ou atitude injuriosa contra Deus, seja defamação, calúnia, pessoa que ofende gratuitamente o nome de Deus porque não crê, porque duvida, porque está revoltada. Deus não terá por inocente qualquer que profanar seu santo nome. Fica de alerta, de advertência, para que você jamais, por mais que você não compreenda, não entenda, não fale contra os céus, não fale contra o Criador, não fale contra o único Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que dá a vida, a respiração a toda a carne, é o Deus que sustenta, nutre e alimenta tudo que tem vida. Não fale contra aquilo que você não conhece, contra aquele que você não sabe. Não fale contra o sagrado, não fale contra aquele que é supremo, superior, que é o início e a fonte de toda existência. Né? Se você não entende, não compreende, não crê, fique calado, mas não blasfeme, para que você não sofra as consequências nesta vida e na vida futura. Espero que essas palavras tenham esclarecido você, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que possamos refletir sobre esse tema e também orientar outras pessoas para que não cometam esse erro. Às vezes as pessoas fazem piadas imorais com o nome de Deus, às vezes as pessoas falam bobagens, né, no nome de Deus, zombando da fé, né, zombando das coisas sagradas, incorrendo no erro de blasfêmia. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos orar então, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós,
porque são as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. E vamos vigiar, porque o nome do Senhor é santo. Amém? Oremos então. Pai, no nome de Jesus, mediante essa ministração sobre esse tema blasfêmia, Senhor, livra-nos de blasfemar, livra-nos, ó Pai, de falar contra os céus, livra-nos, ó Pai, de se arrogar, ó Pai, contra o que é santo, mas, ó Pai, que possamos nos humilhar e reconhecer que Tu és, ó Pai, a única divindade, o único Deus, que Tu és o superior, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o dono da vida, que Tu és o autor de tão grande e poderosa salvação, que Tu és aquele que opera tudo em todos, ó Pai, que o querer e o efetuar não depende de nós, mas de Deus que dá do seu Espírito. Então abençoa essa pessoa, que ela se conscientize, que ela não incorra nesse erro, mas que ela se arrependa, ó Pai, que ela se humilhe e que ela, ó Pai, ó Deus, peça perdão. Então, Senhor, toma conta dessas pessoas, ilumina o caminho delas, salva a alma delas, ó Pai, e ó Deus, guia essas pessoas pelos caminhos eternos. Assim nós oramos, entregando essa pessoa nas mãos de Deus, entregando a cada um, e ó Deus, nos entregando, ó Pai, nos braços do Pai. É a nossa oração, ó Deus, no nome precioso de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Se Deus abençoou, né, e se você com certeza recebeu essa bênção, me escreva aí embaixo. Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. E se você foi abençoado por essa palavra, te esclareceu alguma coisa, te acrescentou, então comente aí embaixo. Tá? Se você gostou dessa palavra, serviu de orientação, te enriqueceu, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar outras pessoas também a ouvir uma mensagem como essa. Tá? Então, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha aí para fortalecer o canal e nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas. Um beijo no coração, até outra oportunidade, Deus assim nos permitir.